Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite. Viva Cristo Rei, salve Maria. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco de um sistema, de um paradigma cultural que se calca, que se fundamenta na ilusão, né? No engodo, no engano, numa espécie de contrafacção da realidade geradora, né? Que é a gênese, né? Que está na origem, né? Da perda da fé, né? E no caos, né? Moral, no caos da vida cotidiana, no globo, né? Nós estamos falando apenas de um recorte espaço-temporal específico, mas estamos falando de algo que vem crescendo, que vem se hipertrofiando, que vem progredindo ao longo dos séculos e hoje domina quase todo o planeta, em detrimento da verdade católica. Esse elemento chama-se ilusão. A minha tese, a minha visão, a abordagem que eu faço deste tema, chamado ilusão, ela tem necessariamente uma ligação, né, com duas cosmovisões antagônicas, né, que se degladiam, como dito anteriormente, ao longo de muito tempo, ao longo de séculos, né, e da história da humanidade, né. Nós estamos falando aqui do realismo, de um lado, e do imanentismo, de outro, né. O realismo e essa cosmovisão realista, ela foi também, de uma certa forma, apetecida, cultuada pelos povos, né, da antiguidade, né, os povos pagãos, né, porque nós estamos aqui no Paraná, nós somos católicos tradicionais, somos católicos e aí a gente faz essa distinção, né, entre o paganismo e o catolicismo, né. Eu não me aproximo muito dessa coisa, desse cristianismo, porque isso cria uma espécie de ambiente propício, né, ao reforço, digamos assim, né, dessas visões protestantizadas, né, dessas heresias que afetaram a igreja, né, que afetaram e contaminaram e que prejudicaram muito a verdade católica. Então, eu uso o catolicismo porque, a partir do momento que nosso Senhor Jesus Cristo ordena, né, a pregação do Evangelho, né, e o ensino de sua doutrina, da doutrina que ele ensinou, da doutrina que ele implantou, já desde a época, né, de sua ascensão, né, a formação da igreja, ela já é, portanto, católica, né? Católica quer dizer universal. Então, portanto, a igreja já é católica desde da sua gênese, do seu nascimento. Então, eu não me atento muito a essa questão do cristianismo, né, cristão, etc. Eu falo católico porque eu sou radicalmente, né, e integralmente contrário a essa espécie de ecumenismo, né, que quer congregar em torno da Igreja Católica as pseudo-religiões, principalmente derivadas, né, do catolicismo, fundadas na heresia. Então, voltando aqui, né, fechando o parênteses e voltando, o realismo ele sempre foi, né? Ele sempre existiu e até nos povos pagãos, né, ele era cultuado. A gente pode estar destacando aqui, né, a estrutura fundamental do próprio pensamento grego, né? Platão, Aristóteles, etc., que conseguiam perceber, né,
essa realidade, esse realismo, essa ordem, né, conceituando aqui, de que as coisas têm uma existência em si mesmas, elas possuem uma ordem, né, elas são organizadas, essa ordem, essa harmonia, essa hierarquia dos entes criados que compõem o cosmos, ela é alcançável em certa medida por nossa inteligência, né? O homem, né, animal racional, ele tem condições de captar isso que nos foi dado, né, e se determinar, né, no seu agir com relação, né, dentro dessa concepção realista, desse dado, né, que nos é colocado diante dos olhos. Então existe uma ordem no cosmos, existe uma hierarquia de entes, os entes operam segundo a sua natureza, existe realmente essa natureza que individualiza e caracteriza os entes, e isso nos foi dado. E como dito aqui com relação a esse pensamento realista já na antiguidade, os próprios gregos perceberam isso e Aristóteles elevou com a sua inteligência extraordinária essa concepção de mundo a uma espécie de sistema, né, que é o verdadeiro, ao ponto de ter alcançado, né, a existência, né, do motor imóvel. O próprio Platão, né, também, digamos assim, dessa linha de pensamento, né, de raciocínio lógico, racional, o próprio Platão tem uma célebre frase, se não me engano, é Platão, onde ele diz, quando estava ao ponto, né, de sair do estado de via para o estado de termo, né, onde ele faz uma súplica à causa das causas, né? É muito interessante isso, ele fala causa das causas, causa de todas as causas, tem pena de mim. Então os gregos já tinham, né, bem desenvolvida essa linha realista e compreendiam que as coisas têm um princípio, né, fundamental, e de que essa natureza foi estabelecida e ela não é moldável, né? A essência das coisas não é moldável, ela nos foi dada. Então a gente tem esse realismo, de um lado, combatido efetivamente por uma outra cosmovisão que lamentavelmente é a vencedora hoje, chamada imanentismo, né? Que em síntese apertada, né, síntese apertadíssima, preconiza, né, como base fundamental de seu sistema, né, a inexistência, né, de uma natureza rígida que nos foi dada, né. As coisas simplesmente existem e estariam em constante devir, ou seja, em constante mutação, em constante evolução. Não haveriam regras rígidas, né, dadas por esse motor imóvel, né, por essa causa das causas que nós católicos chamamos de Deus, mas isso é uma outra questão, a questão da revelação e tal, que não é objeto desse trabalho, né, dessa fala, dessa abordagem, né? Então as coisas não têm natureza, né? As coisas, elas existem simplesmente e estão aí para serem transformadas, né? O homem não pode se adaptar, ele não deve aceitar. Vejam bem, isso é um detalhe importante. O homem é uma criatura livre que não pode aceitar
a possibilidade de existir uma natureza, né, fixa, rígida para todas as coisas. Ele tem que trabalhar incansavelmente para modificar, né, esta natureza. E esta é a base fundamental de todas essas cosmovisões, vamos dizer assim, ou subcosmovisões que derivam dessa cosmovisão chamada imanentismo. E isso gera, né, cria, isso está também na base fundamental do que eu chamo de ilusão ontológica. Né? Então você tem uma realidade chamada ilusão ontológica, que é a vencedora hoje. E que precisa necessariamente, né, ser desconstruída para que surja a desilusão e que, por sua vez, leve as pessoas ao realismo e, por sua vez, ainda, e por conseguinte, né, a fé, né, a verdadeira fé. Então, é imperativo que, para a prevalência do realismo e da fé católica, e, consequentemente, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, ocorra essa desilusão. Né? É necessário essa desilusão. Ou seja, a destruição de uma concepção equivocada do mundo, do cosmos, da realidade que nos cerca, da realidade sensível, a desconstrução desse erro de que se deita, que se estende, que se espalha sobre uma realidade de entorno que não tem natureza. Todos esses erros que nós vemos hoje, e esse progresso, né, vamos dizer assim, tão evidente, tão forte, né, referente a essa questão, a questão do aborto, por exemplo, né, aqui na América do Sul, Europa, etc., essa pressão, né, de que o homem é um ser para este mundo que não tem natureza, ele se cria, autorrecria, ele procede a uma autossíntese, né? Ele se sintetiza, podemos dizer assim, em busca, né, tendo como objeto, como meta principal, né, a potencialização, né, a elevação exponencial do gozo, né, e das delícias de um paraíso terrestre. Né. Basta nós hoje darmos uma olhada rápida, né, nesta realidade, por exemplo, do transhumanismo, né, essa espécie de aperfeiçoamento, né, do ser humano. Mecanismos, sistemas que são combinados, né, com o homem, né, no intuito de elevá-los a uma espécie de melhora. Né? Entendeu? Existem aí, inclusive isso está na mídia, no cinema, nas artes, na literatura, etc. A questão da evolução, né? A ideia, né? Esse neodarwinismo, que migra necessariamente para esse transhumanismo que deita suas raízes, que se nutre dessa visão, né, imanentista, equivocada da realidade.
E aí a gente pode já desenvolver aqui uma argumentação no sentido de que podemos afirmar que a ilusão, né, colocar a ilusão enquanto cárcere do indivíduo, né? Isso é muito interessante, né? Porque a ilusão ela penetra profundamente nas faculdades humanas e encarcera o indivíduo. Então a ilusão ela é violenta, ela violenta a criatura humana, ela violenta a natureza humana na medida que coloca o cara num cárcere, né? Onde realidades tão evidentes, né, tão claras, e hoje você tem que explicar o evidente, né, aquilo que é óbvio você tem que estar explicando, porque realidades como a nossa fragilidade física, né, a nossa finitude, né, a morte, a nossa incapacidade de penetrarmos a realidade, né, em sua totalidade, né, penetrar a essência das coisas, etc. Em que pese estar presente essa realidade diante dos nossos olhos, nós estamos encarcerados numa espécie de sistema ilusório, né, que não conseguimos ver essa realidade, né, essa relação de causa e efeito, essa natureza que nos foi dada por Deus, nosso Senhor, quando nos trouxe à existência. Então esse é um elemento importante nesse desenvolvimento, né, desse bate-papo que a gente está tendo aqui, onde nós estabelecemos a ilusão enquanto um cárcere do indivíduo, né? Uma espécie de aprisionamento. E aí o sistema que nasce dessa cosmovisão ilusória, entendeu? Ele preconiza e coloca em prática soluções, né, projetos, né, para os problemas que nascem exatamente dessa cosmovisão, são necessariamente ligados a essa visão, né, imanentista da realidade, né? Ele preconiza soluções inócuas, ineficazes. Então nós podemos verificar na história esses ciclos, né? Essas iniciativas, essas marchas e contramarchas que não levam a lugar nenhum, pelo contrário, levam ao recrudescimento, à hipertrofia do sistema ilusório que precisa, né, receber um golpe de morte, o golpe do realismo, para que haja desilusão, né? E aí o indivíduo adentra no realismo e aí surge, né? Ele tem a possibilidade, né, de, com a fé, adentrando a fé, né, essa cosmovisão realista, alargar consideravelmente a sua inteligência aí, estabelecer um sistema de soluções que sejam efetivamente eficazes, né, na solução dos nossos problemas atuais. E ainda dentro dessa temática, né, onde a gente problematiza isso, né, a desilusão como ferramenta, né, fomentadora, né, da fé, ressaltar, né, a necessidade de ressaltar o realismo como incitador da fé, como já dissemos, e que vai efetivamente fomentar a desilusão das massas. Para ser bastante prático hoje, né, devido ao tamanho, né, à profundidade, à largura, à profundidade, à extensão desse mecanismo violento, autoritário, né, que eu chamo de ilusão ontológica, né, devido ao tamanho desse problema, né, problema a nível global, né, nós somos quase 7 bilhões, talvez, de habitantes. Não é possível, né, é quase que difícil dizer que
né, quantificar exatamente quantas pessoas foram pegas nessa rede, mas esse sistema ilusório, né, essa ilusão ontológica, ela abraça praticamente quase toda a população mundial, né, porque é imanentista, né? O homem tem que construir a sua realidade, o homem constrói a sua realidade, ele não obedece uma regra que já foi pré-estabelecida de um cosmo que nos foi dado com normas e natureza. Os entes têm natureza. O homem não obedece isso. Ele vai mexer nisso, vai trabalhar para modificar isso, né? Achando, né, acreditando que a felicidade está exatamente nessa construção. E isso acaba caindo também no indivíduo, né? Acaba afetando o indivíduo. Não é simplesmente você transformar a natureza, né, para o nosso próprio benefício. Isso é uma coisa importante, é uma coisa boa, né? Mas a dificuldade de você fazer um trabalho de violência, né? Um trabalho de degradação, de violência, né? De destruição da própria natureza, que tem que ser o parâmetro, né? Tem que ser o paradigma que aponta, né? A bússola que aponta, que limita e que contingencia os erros, né? Para que nós possamos avançar nessa realidade. Entendeu? Então nós precisamos fomentar essa desilusão, mas na prática isso é muito difícil. Entendeu? Porque o sistema ilusório, ontológico, ele está muito arraigado, né? E é a cosmovisão predominante e vitoriosa nos nossos dias, e que leva a um sem número de outros erros, um sem número de outros problemas, né? E podemos dizer assim, subcosmovisões, né? É uma verdadeira colcha de retalho, uma verdadeira amálgama que tem como efeito imediato, né, exatamente o reforço, né, o reforço dessa ilusão ontológica, né, dessa ausência de percepção da realidade tal como ela nos foi dada e tal como ela efetivamente é, né? O que gera, por sua vez, também, né, esse afastamento, né, da correta contemplação e absorção da natureza das coisas, né? Porque o reto conhecimento, ele nos leva necessariamente, né, a conformação, né, que isso é o realismo, a conformação da nossa inteligência ao objeto, às coisas, né? Quem cunhou essa expressão foi um filósofo judeu chamado Isaac Israeli, né? Então ele diz que a verdade é a conformação, né, é a harmonização da inteligência ao objeto contemplado. E isso demanda um trabalho duríssimo, né, porque é necessário, é imperativo que você lute contra as suas próprias ilusões, né? Então a fé, ela surge a partir da desilusão, né? Nós precisamos efetivamente, né, passar, né, experimentar o doloroso processo de desilusão. Sem essa modificação, sem essa mudança, sem essa alteração, é virtualmente impossível, né, sairmos desse ciclo vicioso, ou seja, desta ilusão ontológica, né? E dessa ilusão ontológica que, por sua vez, se consubstancia, como dito anteriormente, numa ferramenta da mais absoluta opressão, do mais absoluto totalitarismo nunca antes visto na história da humanidade. É exatamente isso.
A visão imanentista, ela é absolutamente opressora e autoritária, porque tira das pessoas a capacidade, né, de se determinar em conformidade com a verdade, né? Ela suprime toda e qualquer possibilidade de que da inteligência, né, se conformar ao objeto. Entendeu? Então o catolicismo, pessoal, a fé católica nada mais é do que a conformação da inteligência com o objeto dado. Entendeu? É exatamente essa relação entre a submissão da inteligência, e isso, como dito, como eu disse anteriormente, demanda um esforço tremendo, uma luta tremenda, uma dor tremenda, porque você vai trabalhar para destruir esse sistema, né, de ilusão, essa visão ilusória que você tem, que o indivíduo tem. O indivíduo se podemos até dizer assim, é uma espécie de autodestruição, né, para sair de uma situação de ilusão para uma situação de ilusão para uma situação de realismo. Então a fé católica é isso, é o realista, é o realismo, né, que trabalha, né, que luta, que preconiza, que proclama, né, essa mudança de paradigma, né, através da migração do indivíduo de uma situação, né, falsa, ilusória, para a situação realista. E aí vem a ordem, né? Vem a ordem. Vem o equilíbrio, vem a ordem, né? E automaticamente vem a fé e essa prosperidade temporal que a gente tanto busca, né? Mas que não deve ser, efetivamente, né? Realmente não deve ser o fim último, né, do indivíduo. O indivíduo realista sabe que o fim último dele não é este mundo. O realismo, ele realmente destrói essa concepção ilusória das coisas. Essa visão ilusória que é massacrante, né, que é opressiva e totalitária. Entendeu? Então, a prosperidade temporal, ela passa, né, ela é retirada, podemos dizer assim, do primeiro lugar. Então, a desilusão vai estabelecer uma hierarquia de bens, né, reta, correta. Né? Evidentemente que essa concepção realista da vida, ela será combatida, né? Porque evidentemente o sistema imanentista, né, onde a base é a ausência de natureza, né, das coisas, e portanto elas podem ser manipuladas, está aí a ideologia de gênero, né? Esse extraordinário ferramental teórico, né, com desdobramentos interessantes, né? Pessoas que apoiam, né, o sistema de ilusão ontológica com bandeiras apetecíveis, com bandeiras politicamente corretas, né? Como, por exemplo, os ativistas de todos os tipos, né? De todas as vertentes, de todas as matizes, né? Ideologias
que preconizam a prevalência sobre Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, de visões naturalistas, né? Questões de meio ambiente, ativismo homossexual, gay, ideologia de gênero, né? etc., direitos humanos, né? Vale a pena dizer aqui, vale a pena enquadrar aqui essa questão, por exemplo, né? Dos direitos reprodutivos, né? Dentro dessa concepção de saúde reprodutiva que é a vitoriosa hoje. O aborto está aí, tá? A Argentina parece que aprovou agora. Bom, enfim, né? Essa visão imanentista que nega a natureza das coisas, ela é extremamente opressiva e totalitária, né? É uma violência, né, ao indivíduo, porque nós temos uma natureza, né? A verdade existe, nós temos uma natureza que nos foi dada por Deus e a gente só vai conseguir voltar, né, ao reto caminho a partir do momento a partir de que implantemos essa, né, restauremos, né, essa cosmovisão realista a partir da desilusão, né, enquanto ferramenta, né, fomentadora da fé, né? E aí com o estabelecimento do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Do ponto de vista humano, né, para finalizar, é bem difícil, né? A defesa, né, da cosmovisão realista, né, do cosmo, ela é custosa e porque o indivíduo, né, ele sacrifica muitas coisas. Proclamar a transcendência, ela é hoje uma espécie de suicídio, né? Porque o realismo pressupõe a prática de virtudes também, é isso? O realismo pressupõe a prática de virtudes, né? As virtudes teologais e as virtudes morais, ou chamadas virtudes cardeais. E ser virtuoso hoje, num ambiente, num mundo imanentista, né, relativista, com essa cosmovisão de que não existe natureza, logo não existe Deus, logo, né, não existe transcendente, logo não existe a causa das causas, né, é uma espécie de suicídio, tá? É uma espécie de suicídio, uma espécie de martírio. Essa é a grande realidade. Entendeu? Mas a honra e a alegria, a felicidade, a satisfação de estarmos aqui proclamando a bandeira do realismo e automaticamente a bandeira da fé católica, né, do reinado social do Nosso Senhor Jesus Cristo e sua Santa Amada Igreja, né? Não a igreja adjornada, né, essa igreja modernizada a partir das pautas equivocadas introduzidas a partir do Concílio Vaticano II, né? Nós estamos nos referindo à verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a genuína igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, com suas 4 características fundamentais, né? Que é a unidade, a catolicidade, né? A santidade e a apostolicidade, né? Essas 4 características distintivas, né? Enfim. Então esse é o recado, né, hoje. O católico é um desiludido, né? E essa desilusão ela é muito difícil, é quase uma morte, né, do indivíduo, porque você tem que matar, você tem que destruir algo que está vivo em você, né, que é exatamente esse indivíduo iludido, né, esse chamado que chama homem velho. É extremamente difícil, né? A tendência é você fazer amálgama, você fazer síntese, né, juntar as coisas, como um erro aí do próprio cardeal Ratzinger, né, um grande teólogo, mas que se equivoca, né, dentro dessa concepção de que é possível fazer uma síntese, né? Isso está na base da própria formação acadêmica dele. Nosso querido cardeal, e hoje
né? Papa emérito, né? Joseph Ratzinger, Bento XVI. Muita estima por ele, né? Até porque, diga-se de passagem, eu tenho a impressão de que ele percebeu esses erros e foi buscar uma espécie de síntese, né? Que, essa é uma opinião particular minha, necessariamente iria levá-lo à fé católica verdadeira, à fé tradicional, à fé católica, né? Mas que foi impedido, né, por forças extraordinárias, né, que se infiltraram na igreja, né, desde há muito tempo, capitaneados por essa cosmovisão imanentista, que é a visão maçônica, né, e que infelizmente, né, devido a essa hipertrofia absurda desse sistema de ilusão, né, dessa realidade chamada ilusão ontológica, né, as pessoas, o mundo praticamente todo não consegue enxergar, né, porque ficamos reduzidos, infelizmente, ao nível dos instintos, né, dos sentidos. A nossa interação com a realidade, né, que nos cerca passou basicamente a ser através dos próprios sentidos. A apetecência, né, a cobiça e a satisfação dessa cobiça, do ponto de vista material. Somos animais, né, que abdicamos de nossa dignidade ontológica e, por conseguinte, vivemos ao nível dos sentidos. Esse é o desafio do católico hoje, né? Perseverar até o fim no mundo, né? Num globo onde praticamente toda a população, né, vive oprimida, né, por esse totalitarismo, né, imanentista que se caracteriza por essa ilusão, né, ontológica, né? E por isso a gente preconiza aqui, nós católicos, preconizamos a desilusão como ferramenta fomentadora da fé. Então é isso aí, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria. Até o próximo vídeo.